E aí, galerinha, como é que vocês estão? Certinho? Muito bem-vindos aqui para o nosso segundo estudo sobre o livro do Apocalipse, Descobrindo o Nosso Futuro. Ah, moleque! E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Tranquilão? Boa? Ah, que bom! Ah, foi corrida? Ih, nem fala, também a minha também foi muito corrida. Mas que bom que você tá aí. Já chamou o papai e a mamãe para sentar com você aí? Papai e mamãe que tá assistindo, já chamou a filharada para sentar aí também? Porque hoje a gente vai começar mesmo a entrar dentro das profecias. Hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas, né? 7 cartas especiais. A gente vai estar entendendo o porquê das 7 igrejas do Apocalipse. Não levanta para ir no banheiro não, nem para beber água. Se você quiser, a hora é agora. Vai correndo lá, vai que eu vou te esperar aqui um pouquinho. Quando você vai lá, eu vou fazer uns agradecimentos aqui, tá? Bom, eu quero agradecer primeiramente a você que está assistindo a gente. Muito obrigado por fazer parte aqui do nosso canal, por dar esse incentivo para a gente poder estar fazendo, né, esse trabalho no qual eu gosto muito. Então, muito obrigado para você. Valeu, tá bom? E eu quero fazer um agradecimento especial aqui para uma galera que fez aí para a gente vídeos, né, de divulgação do nosso estudo bíblico. Pastores, amigos do Brasil todo, Espírito Santo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, na região sudeste, né? Então, na região sudeste. Brasil quase todo não, só a região sudeste. Exagera não, Zé Roberto. Zé Roberto sou eu, você não sabe o nome Zé Roberto, Beto é só apelido. Bom, mas eu quero agradecer de coração a vocês aí que fizeram isso, que divulgaram, mesmo aqueles que não gravaram os vídeos, mas fizeram, né, a divulgação desse curso bíblico. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Beleza? Já chamou a galera? Voltou todo mundo aí? Tá 100%? Então, antes de mais nada, o que nós faz? Nós ora. Bom, deixa eu falar só uma coisa rapidinho aqui. Eu falei que eu não sou pastor, né? Eu gosto de estudar. E outra coisa, aqui a gente não é igual o pastor Rodrigo Silva, que fala um português impecável, bonito. Eu amo ver aquele homem falando. O homem fala bonito demais, tá vendo? Eu não, eu sou meio Chico Bento, entendeu? Nós é da roça, nós temos muito orgulho de ser da roça, esse é o nosso jeitão. Então, de vez em quando, entra um Chico Bento aqui, sai aí um Aissô, esse trem, então você não liga não, tá bom? Mas você pode ter certeza que eu vou fazer o possível para você estar entendendo o que está aqui na Palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhinhos aí, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome por agora estarmos com a Bíblia aberta e vamos estudar o livro do Apocalipse mais uma vez. Hoje vamos estudar 2 capítulos aqui muito importantes e entender o que são essas 7 igrejas. Nesse momento eu peço que os anjos do Senhor estejam sentados aí do lado dessa família que está assistindo a gente, do lado, ó Pai, dessa pessoa que talvez esteja sozinho assistindo, mas nós sabemos que o Senhor está do lado deles, assim como está do meu lado aqui também. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos aqui então para a gente entender a Bíblia. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí já no livro de Apocalipse. Já está com a Bíblia, né? Ah, hoje você está com a Bíblia, né? Você não pegou a Bíblia? Vai lá pegar a Bíblia. Tem, ó, sexta-feira, 8 horas da noite, assistindo aqui o curso, já pega a Bíblia, beleza? Vamos lá então. Pegou a Bíblia? Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse 1. Isso. Você lembra que a gente estudou o Apocalipse 1, fez a introdução aqui, semana passada? Pois é. Se você está assistindo hoje e não assistiu o primeiro estudo, pausa aqui, dá um pause, vai lá assistir o primeiro estudo, está aqui no canal, tá bom? O tema é o Descobrindo o Nosso Futuro, né? O tema que a gente colocou aqui é o relógio está correndo, então você vai lá para você poder assistir e depois você volta para cá, beleza? Vamos lá, você que já assistiu, pega a tua Bíblia, Apocalipse 1, nós vamos ler aqui os versos 10 e 11. Na minha Bíblia fala o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatiras, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembra que a gente leu isso semana passada? Pois é, o que são essas 7 igrejas? João ele escreveu 7 cartas, e a gente vai se aprofundar nessas cartas agora, e ele mandou para essas igrejas. Você que está me assistindo aí, que tem menos de 25, 30 anos, possivelmente você nunca mandou uma carta para ninguém. Você está olhando falando assim, mandar carta? Escrever? Nossa, que povo velho. É, o tio aqui está velho. O tio já está quase chegando nos 40, mas não precisa contar para ninguém não. Mas, antigamente, a gente usava muito esse costume de escrever carta. E no tempo de João, então, meu filho, se quisesse falar uma coisa com alguém, era só no meio de carta, porque era muito mais difícil. Então, o João escreveu essas cartas para essas 7 igrejas. Mas por que essas 7 igrejas, Beto? Bom, vamos lá. As 7 igrejas existiram no tempo do João.
Exatamente, elas existiam mesmo, eram cidades importantes e tinha ali sido plantado essas igrejas. E cada igreja dessa, elas representam períodos de tempo na história. Isso mesmo, cada igreja dessa, ela vai representar um período. Começou no ano tal e terminou no ano tal. Começou no ano tal e terminou no ano tal. É isso que elas representam. E elas estão no sentido horário. Vou colocar um mapa para você dar uma olhada aí. Elas estão no sentido horário. E foi assim que essas cartas saíram. Lembra que o João estava em Patmos escrevendo essas cartas? Pois é. Aí você vai pensar assim, poxa, o João morreu lá em Patmos. Tadinho do João, ele morreu lá em Patmos. Não, o João não morreu em Patmos, não. Sabe onde é que o João morreu? Na primeira igreja ali que ele escreveu. Ele morreu em Éfeso. O João foi o único discípulo que morreu de morte natural ali, vamos dizer assim, numa cama quentinha, com os amigos. Os outros discípulos não, e a gente vai entender isso agora dentro da Bíblia. Lê comigo aí, tá com a Bíblia aberta? Apocalipse 2, vamos ler o verso 1 aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A gente já leu isso aqui, mas não foi aqui não. Onde é que a gente leu isso? A gente leu isso no capítulo 1. E você está vendo aqui, todas as igrejas, elas têm uma apresentação. Jesus chegando e se apresentando. Seguinte, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Esse sou eu, Jesus Cristo. Ele vai se apresentar para todas as igrejas. Na carta ele se apresenta, entendeu? O João simplesmente ele escreveu porque é o próprio Jesus falando. E você lembra o que significa 7 estrelas? 7 anjos. Você lembra o que significa os 7 candeeiros? As 7 igrejas. Nós aprendemos isso daqui. Todas as igrejas ela têm em comum a apresentação. Elas vão ter um elogio, uma repreensão e um conselho. A gente vai estar entendendo isso aqui. Nós vamos falar então agora qual é o período de tempo que representa Éfeso. Éfeso era uma cidade muito especial. Ela era uma cidade que tinha um porto marítimo que era muito importante. Era o maior que existia ali na província romana. Éfeso vai do ano 31 ao ano 100. Por que o ano 31, Beto? E por que o ano 100? Calma, pequeno gafanhoto, que nós vamos explicar isso aqui para você direitinho. 31. O que aconteceu no ano 31? Jesus morreu, foi crucificado no ano 31. E no ano 100? Possivelmente João morreu ali no ano 100. Então, representa o primeiro século. O que significa Éfeso? O que a palavra significa? Desejável, pureza. Ou seja, quem eram os líderes da igreja naquela época? Nesse primeiro período? Os discípulos. Imagina você chegando na igreja no sábado de manhã e quem vai passar a escola sabatina é Tomé. Tomé que vai falar, gente, vocês não vão acreditar no que eu vou falar, vocês vão ter que ver para acreditar. Aí quem vai pregar é quem? Pedrão. Pedrão chega lá e vai pregar. Aí no culto JA, quem é o diretor de jovens da igreja? Apóstolo Tiago. Quem é que vai fazer o louvor? O João. Então imagina, os discípulos eram os líderes da igreja naquela época. Inclusive, quem fundou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Isso mesmo. Paulo a gente fala demais, evangelista, sai plantando igreja, pregando. O negócio dele era disseminar o evangelho no mundo afora, né? Olha que exemplo bom pra gente, hein? Mas nem tudo era bom assim, né? Nem tudo era tão legal. Mas por que não era tão legal? Se você pegar o livro de Atos, que conta mais ali a história dos apóstolos, vai ver que perseguiam muita gente. Lembra que o próprio João está preso na ilha de Patmos quando ele escreveu essa carta aqui, porque um imperador romano mandou? Pois é. E era tanto a perseguição, mas os cristãos não paravam de pregar. Por quê? Porque a essência da pureza estava dentro deles. Para você ter ideia, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro morreram mais ou menos ali no ano 67 em Roma. Os dois morreram em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo degolado. Todos os discípulos tiveram mortes terríveis. Alguns foram arrastados por cavalos, outros foram mortos à espada. Já ouviu falar na cruz de Santo André, num cruzamento de trem? Por que tem aquele nome? Porque, segundo a tradição, André morreu numa cruz em forma de X. Aí por isso que veio, cruz de Santo André, aquela coisa toda. Então, o único que morreu de morte natural foi quem? Foi João. O último discípulo, lá no ano 100, mais ou menos, né? Você acredita que João morreu, aí acaba o período de Éfeso. Mas o que mais aconteceu nesse período? Nós tivemos a destruição de Jerusalém no ano 70, o general Tito invadiu. Tudo isso que eu estou falando com você aqui, se você for nos livros de história, vai estar nos livros de história.
Tito invadiu Jerusalém e ali fizeram um massacre em Jerusalém. No ano 80, nós tivemos a inauguração do Coliseu Romano. Durante 3 meses foram a festa de inauguração. Milhares de cristãos foram mortos ali, jogados por leões para divertir o povo. Então a igreja foi muito perseguida no seu primeiro século. E durante todas as outras você vai ver também que Satanás ele não parou de perseguir. Ele só mudou a estratégia, ele fez uns planinhos meio diferente, mas continuou perseguindo da mesma maneira. E com toda essa perseguição, olha o que a Bíblia fala, na verdade, o que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, durante todo esse período ali do primeiro século, os cristãos sofreram provas, perseguições, mas não deixaram de adorar o nome de Deus. Olha que exemplo aí pra gente. Lembra que eu falei que elas têm alguns detalhes, né? Reprovação, elogio, etc. Olha a reprovação de Éfeso. Leia aí comigo o verso 2 Leia comigo o verso 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Ou seja, muitos ali, infelizmente, abandonaram, né, essa essência, mas, na sua grande maioria, era uma igreja forte e desejável. Agora nós vamos falar sobre o conselho. Olha aí no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependei-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui está dando um conselho. Ó, filhão, ei, para o que você está fazendo. Volta aqui para Papai do Céu, tá bom? Porque senão as consequências vão ser ruins para você. Eu não castigo ninguém, não vou castigar ninguém, mas a gente colhe aquilo que a gente planta. Uma grande verdade, né? E qual a promessa de Éfeso? Lê comigo aí no verso 7, ó. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha que promessa. Que promessa? Papai do Céu falando que você vai subir lá no céu e vai poder comer do fruto da árvore da vida junto com ele. Olha que beleza. Então, essas são o conselho, a reprovação e também a promessa para Éfeso. Lembrando, Éfeso vai do ano 31 ao ano 100 e esses são alguns dos eventos especiais que aconteceu. Deixa eu falar aqui rapidinho. Se a gente for falar tudo o que aconteceu, se a gente fizer um estudo bem a fundo, nós vamos sair daqui hoje lá para meia-noite, 1h da manhã. Então eu vou pegar aqui só pontos importantes que aconteceram na época, né? E que são muito importantes para a gente dar seguimento aqui no nosso estudo. Se você quiser um estudo mais profundo, se você quiser mais detalhado, você pode me procurar. Quem sabe eu vou na sua igreja aí para poder fazer esse estudo. A gente conversa, é só você entrar em contato comigo, tá bom? Vamos para a próxima igreja? A próxima igreja é Esmirna. E qual é a apresentação de Esmirna? Vamos lá, Apocalipse 2, no verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Espera aí. Lá em Éfeso ele se apresenta como aquele que segura 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. Aqui ele está falando, já se apresenta como aquele que morreu e tornou a viver. A gente já leu isso em algum lugar. Onde é que a gente leu isso? Claro, foi na visão de João. Lembra lá no capítulo 1, quando Jesus aparece para João, João fica com medo, aí ele pega e fala, não, calma João, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, eu sou aquele que morreu, aquele que viveu. Jesus ele simplesmente manda nas cartas aquilo que foi dito lá no capítulo 1. Você está vendo que interessante como é tudo ligadinho e fácil de entender? Agora lê comigo o verso 10 do capítulo 2. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para que sejais colocados à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui a gente acabou de ler sobre o conselho, sobre a promessa também. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Imagina você recebendo a coroa da vida da mão de Papai do Céu. Rapaz, que emoção que vai ser, hein? Mas foco, vamos voltar aqui. Depois a gente sonha com isso daí. Na verdade, a gente tem que sonhar toda hora com a volta de Jesus. Agora nós vamos começar a entrar na profecia. Peraí, aqui está falando que eles vão sofrer perseguição de 10 dias. 10 dias é rapidinho. O período de Esmirna, ela vai do ano 100 ao ano 313. Mas aconteceu uma coisa muito forte nesse período. A perseguição aos cristãos, ela se intensificou, ela ficou mais forte. Tiveram alguns imperadores que realmente eles fizeram decretos que era proibido
fazer cultos a Deus, e quem fosse pego ia ser morto. Foi muito pior do que na época lá de João. Só que essa ênfase durou 10 anos. Mas peraí, Beto, você acabou de falar que foi 10 dias, a Bíblia está falando que é 10 dias, como assim 10 anos? Vamos lá, vamos começar agora a entrar a fundo na profecia. Abre a tua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel no verso 4. Vamos lá, pega aí. Ezequiel, nós vamos no verso 4. Eu já estou chegando aqui. Achou primeiro que eu? Você está rápido, hein? Ezequiel 4, vamos ler os versos 6 e 7. Fala o seguinte: quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Entendeu? Cada dia representa um ano. Então, 40 dias te dei representa 40 anos. Calma aí, vamos lá em Números. Pega a tua Bíblia, abre no livro de Números, no capítulo 14. Isso mesmo. Lembra que eu falei que a gente ia usar muito a Bíblia? Capítulo 14, verso 34. Achou? Já achou? Legal. Então você está rápido na Bíblia, hein? Rapaz, vocês são bons de Bíblia, hein? Vamos lá, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representa um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiências do seu desagrado. Então, toda vez que dentro do Apocalipse nós lermos dia, significa ano. Então, 10 dias significam 10 anos. Aonde que isso está escrito? Na Bíblia, né? E essa tribulação, ela começou no ano 303. O período vai do ano 100 ao ano 303. Começa com a morte de João e vai até o Edito de Milão. O que é Edito de Milão? O que é isso? O que você está falando? O que a Itália tem a ver com isso agora? Bom, essa perseguição se intensificou do ano 303 ao ano 313. Foi muito forte. Mas o que aconteceu no ano 313? Você já ouviu falar de Constantino? Isso mesmo. Tininho. Foi imperador lá de Roma também. Não era muito gente boa não, mas depois ele começou a querer mudar. Ele era pagão, mas aí ele teve um sonho. Ele estava para ter uma batalha muito grande, né, num dia anterior, e ele dormiu. Dormiu lá, foi preparar, né, tirar o seu sono de beleza para poder ter a sua batalha. E nesse sonho apareceu uma cruz. E nessa cruz apareceu a seguinte inscrição: In hoc signo vinces, que significa: sobre este símbolo darei a tua vitória. Ele acordou no outro dia e lembrou da cruz e falou assim: rapaz, eu vou pintar as cruzes tudo no escudo. Mandou pintar as cruzes, né, em todos os escudos, e ele foi campeão. Dali ele entendeu na cabeça dele que Deus estava do lado dele e ele se converteu. Em 313 ele assinou um decreto que liberava o povo cristão a voltar a ter os seus cultos. Então Esmirna representa esse período. Nossa, que legal, o Tininho virou cristão. Não é bem assim não, você vai entender um pouquinho mais aí a história, beleza? Constantino foi batizado pelo Papa Silvestre. Só que Constantino, ele tinha na ideia ali o seguinte: eu vou unir os povos. Então ele se converteu, entre aspas, deu para entender? A gente vai falar sobre Pérgamo agora. Pérgamo vai de 313 a 538. 313, assinatura do Edito de Milão. 538 começa a supremacia papal. A gente vai entender isso aqui agora. Pega a tua Bíblia aí em Apocalipse 2, lê comigo o verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve estas coisas que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A apresentação de Jesus. Lembra lá do capítulo 1, a espada de 2 gumes? Pois é. E olha o verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e o que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos entender isso aqui agora, esse período, o que aconteceu nesse período. Em 313 nós temos o Edito de Milão assinado pelo Tininho. Aí já cai em 380, o Dionísio, Dionísio era o imperador, tá bom? Ele assina o seguinte, que agora o cristianismo era a religião principal ali. Em 392, já em Constantinopla, é proibido os cultos pagãos. Tá ficando bacana pra caramba, tá melhorando para os cristãos, né? Doce ilusão, aguenta aí, vamos entender agora. Você já ouviu falar em Edward Gibbon? Edward Gibbon foi um historiador muito famoso.
Esse camarada deixou alguns livros, né, na história ali registrado, e também a história que você estuda lá no colégio fala sobre isso. As enciclopédias falam sobre isso. O que é enciclopédia? É nessa hora que eu me sinto velho. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, que ele vai te contar o que é enciclopédia. Vamos mudar um negócio aqui. Vai no Google e pesquisa que você vai entender. Ele fala sobre as 10 tribos bárbaras. O que aconteceu ali? Estava nessa situação, né? O império foi se acabando, foi virando ali os monarcas, e alguns aceitavam, outros não aceitavam. A religião agora cristã é a principal, outros queriam continuar os cultos pagãos. Então existiam 10 tribos bárbaras, e dentre essas 10, 7 aceitaram o decreto que foi feito para que o Papa João fosse o primeiro Papa da história e que ele fosse o cabeça de todas as províncias ali. Papa João II, tá? Ele foi o cabeça de toda a igreja. Isso aconteceu no ano 533. Cada lugar tinha um bispo. Então, com essa situação, Justiniano falou assim, não, vamos pegar um bispo e vamos colocar ele sobre todos os outros. Inclusive, vem daí, né, que surgiu o papado. Não sei se você conhece essa história, mas está nos livros de história. Mas por que fala trono de Satanás ali? O seguinte, o último imperador deposto foi Rômulo Augusto. E logo depois ali aconteceu o que eu disse para vocês, né, sobre a autoridade dos bispos até chegar no Papa. Bom, lembra que eu falei que Constantino ele se converteu e foi mais ou menos a situação? Pois é, mesmo assim ainda continuavam algumas perseguições aos cristãos, mas de que maneira? Constantino uniu pagão com religião, paganismo com religião. Então, começaram a ser introduzidas alguns costumes pagãos. Lembra que eu falei que Satanás ele sempre vai arrumar uma artimanha? Ele arrumou uma artimanha para poder ir quebrando o que realmente a igreja de Éfeso ensinou e colocando falsas doutrinas dentro do cristianismo. Daí o trono de Satanás. Quando termina o período de Pérgamo e começa o início de Tiatira, nós estamos terminando a Idade Antiga e começando a Idade Média. Aqui nós temos o início da supremacia papal. O que é a supremacia papal? Antes de mais nada, calma que eu vou explicar tudinho para você. Então, antes de você falar assim, já vai falar de religião, já vai falar dos católicos, não vou falar dos católicos. Vou falar o que a história do mundo nos conta. Então, aguenta até o final antes de você tirar suas conclusões. Por favor, eu sei que no final você vai entender, tá bom? Vamos para a igreja de Tiatira. Ela vai do ano 538 ao ano 1517. O que acontece em 1517? A Reforma Protestante. Vamos lá então, Apocalipse 2, nós vamos ler os versos 19 e o verso 20. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerastes a essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem a coisas sacrificadas a ídolos. Pesado, hein? Aqui fala de Jezabel. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai lembrar da história do profeta Elias. Jezabel foi esposa do rei Acabe e ela era pagã. E essa mulher, mulher complicada. Essa mulher mandou matar muito profeta, muito profeta. Você conhece a história dos 400 profetas de Baal? Ela mandou matar muito profeta de Deus também. Bom, então aqui está falando que Deus conhece as obras, que são boas obras e tal, mas está tolerando a Jezabel, ou seja, falsas doutrinas. Vamos entender isso aqui melhor agora. Tradições e costumes começaram a se infiltrar dentro da igreja cristã, se colocando a tradição acima dos ensinamentos bíblicos. E a Bíblia não ensina isso, e a Bíblia nunca autorizou isso. A regra de fé de tudo é a Bíblia. E nesse período existia um povo que ele se mantinha fiel à Bíblia, que foi os valdenses. Talvez você já ouviu falar sobre ele. Eu quero até te falar uma coisa aqui. Você sabia que o Papa Francisco, ele pediu perdão aos valdenses pela perseguição que a igreja da época fazia com eles? Desse período aí de 538 a 1517, o Papa Francisco pediu perdão. Você sabia que o Papa João Paulo II, em 2004, ele pediu perdão pela Santa Inquisição,
pela Idade Negra, pela supremacia papal, que perseguiam as pessoas que não aceitavam as doutrinas que foram colocadas ali. Entenda aqui o que eu estou falando. As doutrinas foram colocadas para o bel prazer dos papas da época. Papa João Paulo, para mim, foi um dos papas mais fofinhos que eu já vi, né? E o Papa Francisco, ele também usou a mesma situação do Papa João Paulo e pediu perdão. Mas por que eles fizeram isso? Se você buscar na história, você vai ouvir falar sobre João Wycliffe, você vai ouvir falar sobre Jerônimo, João Hus, todos esses eram padres. Jerônimo, né, ele era um auxiliar de João Hus. E esses padres foram mortos na fogueira porque eram considerados hereges. Por quê? Porque a igreja determinou algumas coisas, como, por exemplo, você tinha que pagar para ser salvo. Isso mesmo. Se você não pagasse, se você não desse dinheiro, que são chamadas as indulgências, você não era salvo. Exatamente. Rapaz, acontecia isso. E quem não pagasse, não era considerado salvo, entre outras coisas. Era proibido ler a Bíblia nessa época. Exatamente. Só quem podia ler a Bíblia eram os padres. João Hus, eles só podiam fazer a missa em latim. Ninguém entendia nada do que eles falavam em latim. Quem falava latim era só os padres. João Hus começou a falar na língua das pessoas ali. Ele lia a Bíblia na língua do povo e ele fazia o sermão na língua do povo. A igreja mandou ele parar. Por quê? Porque o povo estava entendendo a Bíblia. E na Bíblia ia contra as tradições que aquele pessoal colocou lá na época. O que fizeram com João Hus? Para de fazer isso. Ele, não, mas a Bíblia está falando que é assim. Não é do jeito que vocês estão falando. Queimaram João Hus numa fogueira. Procura isso na história que você vai ver. Queimaram João Wycliffe numa fogueira. Já ouviu falar em Martim Lutero? Martim Lutero também era um padre e ele começou a ver que a Bíblia estava indo contra aquelas coisas. Aquelas indulgências, aquele ouro, aquele poder todo dos papas. Os papas eram considerados Deus e tudo isso ele foi contra. Daí, né, a Reforma Protestante. E o Papa João Paulo II pediu perdão por tudo isso. Olha que homem maravilhoso e abençoado por Deus. Então deu para você entender aqui? Não estou falando, por favor, eu falei aqui que você não vai me ver falando mal da igreja, de religião. Nós vamos buscar somente o que está dentro da Bíblia aqui. E o Apocalipse ele se concretiza dentro da história. Tanto que 2 papas da atualidade pediram perdão, né, por essas atrocidades. Nós vamos falar agora sobre Sardes, que vai de 1517 a 1798. É ali o início da Reforma Protestante até o fim da supremacia papal. Muita coisa aconteceu nessa época e a gente vai destrinchar agora, tá bom? Pega a tua Bíblia aí e abra em... Você está com a Bíblia aberta já, né? Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome e que vives e está morto. Eita, pesado essa, hein? Agora olha o conselho. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha, Jesus falando isso, hein? Vamos entender então por que essas citações para a igreja de Sardes? Olha o que fala no verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Bom, lembra que a gente falou aqui dos dogmas, das tradições? Aconteceu que nessa época aqui de Sardes, isso estava muito grande, foi a época da supremacia papal. Lembra que Sardes representa da Reforma Protestante até o fim da supremacia papal? Na França, no dia 24 de agosto de 1572, aconteceu o massacre de São Bartolomeu. Se você quiser, para aí agora e procura no Google, massacre de São Bartolomeu. A rainha, juntamente com a igreja da época, com os líderes da época, entendam isso, perseguiram os cristãos que não aceitavam as tradições e os dogmas. Eles aceitavam somente a Bíblia. A Bíblia foi colocada de lado. A Bíblia não tinha valor. O que valia era a vontade dos líderes religiosos da época. Entenda isso. E essa rainha fez um massacre. Só em Paris, numa noite, morreram 3.000 cristãos. E ao total de 3 meses na França, mais de 70.000 foram mortos.
Exatamente. Então, daí que fala que alguns poucos desses, eles se manteram firmes e decidiram e morreram por Jesus Cristo. Olha que forte isso pra gente hoje, hein, galerinha? Às vezes na escola, lá no colégio, alguém vai falar que a gente é cristão e a gente tem até vergonha, né? E essas pessoas morreram por não negar a Bíblia e não negar Papai do Céu. Mas o que aconteceu então? Como acabou a supremacia papal? Em fevereiro de 1798, o general Berthier, que era general das tropas de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI. Daí acabou a supremacia papal. Se você for nos livros de história, você vai ver que a colonização dos Estados Unidos aconteceu nesse período. Por quê? Porque as pessoas fugiram da supremacia papal e foram para o novo continente. E você sabia que lá em Apocalipse 13 a gente vai estudar sobre isso? Então espera, calma, não é agora não, tá? Calma, respira, tá? Não vai lá em Apocalipse 13 agora não, a gente vai estudar daqui uns dias. Mas então, quando o general de Napoleão prende o Papa, acaba a supremacia papal. Lembrando que eu falei agora há pouco, tá? Isso aí eu estou falando da época. Tanto que os papas João Paulo e Francisco pediram perdão pela ação daqueles papas lá e de tantas mortes que eles causaram, tá bom? Estamos bem? Você está bem comigo? Deu para entender? Por favor, tá joia? Continua assistindo aqui comigo, tá? Nós vamos falar agora sobre Filadélfia. A igreja de Filadélfia ela vai do ano de 1798, fim da supremacia papal, e vai até o ano de 1844, que teve o grande desapontamento milerita. Se você pesquisar, isso foi um movimento muito grande que teve nos Estados Unidos, se expandiu para vários lugares do mundo, nessa época ali de 1830 e pouco até 1844. Dia 22 de outubro de 1844 foi o dia desse grande desapontamento. E a Bíblia traz isso aqui para a gente. Lá no capítulo 10 de Apocalipse, a Bíblia fala sobre isso mais abertamente, tá bom? Vamos aqui então para a gente entender um pouquinho melhor a igreja de Filadélfia. Ela tem um elogio, ela já começa com um elogio aqui no verso 8, Apocalipse 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Mas ela tem uma reprovação, olha aqui no verso 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Muitos que professavam a fé, mas professavam assim superficialmente, né? E realmente não seguiam a palavra de Deus. Estava ali por interesse próprio. Vamos aqui agora para um conselho. Olha o verso 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bom, o que significa a palavra Filadélfia? Significa reavivamento. A partir do fim da supremacia papal, começaria um reavivamento, uma volta à palavra. A Bíblia foi liberada novamente para as pessoas estudarem. E quanto mais estudavam a Bíblia, mais perto de Cristo se aproximavam novamente. E o que se deu também a esse grande movimento aí de reavivamento? Começaram a acontecer algumas coisas. Por exemplo, teve um grande terremoto em Lisboa. Nós tivemos um dia escuro, exatamente, eram 9 horas da manhã, escureceu tudo. Nós tivemos chuvas de estrela, nós tivemos também uma lua vermelha como sangue. Aí você vai falar comigo assim, não, mas esses dias aí para trás teve uma lua vermelha como sangue? Quando a lua fica vermelha como sangue, é porque ela ficam a lua, a terra e o sol no mesmo alinhamento. Daí ela fica vermelha como sangue. Porém, nesse dia aqui desse ano, não existia nenhum eclipse, nenhum alinhamento dos três. Estavam normal. Isso quem fala, né, são os estudiosos lá, acho que astrônomos que falam, né? Eles contam isso. Então, tudo isso está na Bíblia. A gente vai estudar aqui nos 7 selos. Isso está lá em Mateus, está em Joel também. Então, com esses acontecimentos e o pessoal estudando a Bíblia, falaram assim, Jesus está voltando. Está pertinho da volta dele, que são sinais da volta de Jesus. Daí as pessoas começaram a ter esse reavivamento espiritual novamente. Inclusive, tem um camarada muito famoso que estudou as profecias de Daniel e Apocalipse nesse período aqui de Filadélfia. Um camarada pouco conhecido, talvez você não ouviu falar, Isaac Newton. Já ouviu falar sobre a lei da gravidade, a lei de Newton? Pois é, Isaac Newton ele era cristão e era teólogo. E ele estudou e ele está envolvido aí nesse período também de Filadélfia. Só uma curiosidadezinha aqui para você, tá bom? A última igreja é a igreja de Laodiceia. Ela começa no ano de 1844 com um grande desapontamento. O que foi o grande desapontamento? As pessoas acreditavam que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844 e ele não voltou, obviamente. A gente vai estudar isso em Apocalipse 10, tá bom? Mas então esse grande desapontamento
até a volta de Jesus. Entendeu? 1844 até a volta de Jesus. Jesus já voltou? Não voltou. Então, Laodiceia, nós somos Laodiceia. Você entendeu isso? Nós estamos no período de Laodiceia, meu amiguinho. E o que significa Laodiceia? Laodiceia significa povo do juízo. Essa palavra vem de dois derivados gregos, que são o seguinte: laos e dikaios, que significa povo do juízo ou julgamento do povo. Então, nós estamos aí vivendo um juízo, o juízo investigativo que começou em 1844. Agora tem uma coisa muito chata em Laodiceia. Todas as igrejas tiveram elogio, né? Se você ler, você vai ver que elas têm elogio. Nós falamos alguns aqui. Agora, Laodiceia não tem elogio, ou seja, nós não temos elogio. Nós não fomos elogiados por Jesus. Pelo contrário, a gente tem reprovação. Ele reprovou a gente. E ele deu um conselho para a gente. Mas a gente não tem elogio. Olha o verso 15, o que fala? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de te vomitar na minha boca. Olha, o próprio Jesus falando isso. Ou seja, nós estamos vivendo hoje no mundo um cristianismo que está nem aí, é mais ou menos. E isso é verdade. Existe hoje uma crença de que nós somos salvos pela graça, e nós somos salvos pela graça, amém por isso, pela graça de Jesus Cristo. Mas existe o seguinte entendimento: eu sou salvo pela graça, então eu não preciso fazer mais nada. Onde que está escrito isso na Bíblia? Me fala, queridinho, minha queridinha, onde está escrito isso na Bíblia? Pelo contrário, a Bíblia fala, nas cartas de Paulo, fala que nós temos que buscar a salvação todos os dias. Ele já fez por nós, agora nós temos que fazer. Ah não, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu já fui salvo pela graça. Não é bem assim que a Bíblia fala, entendeu? Por isso Deus fala, ele está a ponto de vomitar a gente da boca dele. Em Apocalipse 3,17 fala, né, que Laodiceia é rica e abastada, e de nada ela tem falta, ou seja, então ela acha que é superior e não precisa de ninguém. Aí tem os conselhos, né? Que nós devemos comprar ouro refinado, que nós devemos comprar vestiduras brancas, que nós temos que comprar colírio para os olhos. Tudo isso nas mãos de Jesus Cristo. Por que faz essa referência? Bom, Laodiceia, ela era o maior sistema financeiro da época, saiu aqui. O maior sistema financeiro, então ela tinha muito dinheiro. Ela era a província que se destacava na produção têxtil. Isso tudo na época de João, se lembra, né? Acontecia naquela época, mas mostra para os tempos que nós falamos aqui. E outra, comprar colírios. Ela era fabricante de colírio, ela tinha uma água ali, eles tinham uma fórmula de colírio que melhorava muito a vista. Ou seja, não precisa de nada, mas o próprio Jesus fala assim: vocês têm tudo isso aí, mas se vocês não comprarem de mim, comprar aqui no caso, né? Ir atrás dessa salvação, tudo isso que vocês têm não vai valer de nada. O meu é o que vai dar salvação a vocês. E olha como é que termina para Laodiceia. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que promessa maravilhosa. Jesus Cristo está à sua porta. Ele está batendo. E ele fala que se você abrir a porta, ele entrará e ceará com você. Ou seja, o que eu acabei de falar aqui, você é salvo pela graça, sim, mas se você abrir o seu coração para Cristo e mudar a sua vida das coisas que a Bíblia condena e para as coisas que a Bíblia nos alerta, né, que nos mostra a maravilhosa salvação de Jesus Cristo. Jesus está batendo a sua porta. Você entendeu hoje que tudo que nós falamos aqui são coisas que aconteceram na história, que Deus, ele já sabe o futuro, né? Ele é onisciente, ele já sabia de tudo isso. E ele mostra para João, através ali de cada situação espiritual de cada igreja, o que iria acontecer até a volta de Jesus. João viu tudo isso acontecendo, olha que maravilha. E nesse período, desde o início, o povo de Deus é perseguido. Laodiceia hoje, ela está morna. Por quê? Porque o diabo está voltando a introduzir falsa doutrina dentro da igreja. Na verdade, ele nunca deixou de fazer, mas ele está introduzindo. Você está entendendo, meu amiguinho, minha amiguinha, como o livro de Apocalipse é importante e por que muitas vezes as pessoas falam que ele é difícil de entender? Porque o próprio Satanás coloca isso na mente da gente,
porque aqui começa a escancarar a verdade sobre ele. Então, meu querido, Papai do Céu está batendo hoje no seu coração. Sabe, eu andei muito tempo longe de Jesus. Andei mesmo, eu fugi dele, eu fechei meu coração para ele. Eu achava que estava tudo bem. Eu achava que eu estava vivendo bem, que estava tudo certinho. Mas aconteceu muita coisa que me deixou longe dele e que me machucou muito e que fez com que eu aprendesse que eu dependo dele. Por quê? Porque ele estava batendo no meu coração. E desde o dia que eu abri o coração para ele, as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu não fiquei rico, eu não estou falando de coisas materiais, não tive mais problema? Tive sim, muitos. Essa semana mesmo eu estou com alguns problemas no meu trabalho em relação à crença que nós temos de guardar o sábado. Eu já estou preocupado com algumas coisas, mas a cada dia Deus tem me mostrado as maravilhas que Ele pode fazer na nossa vida. Uma vez eu estava fazendo um sermão falando sobre Laodiceia, e preguei e falei, que nós estamos mornos, que nós não temos mais uma comunhão com Deus, que nós não mais conhecemos a Bíblia como deveríamos conhecer. Lembra dos valdenses que eu falei aqui, meu amiguinho? Pois é, os adolescentes dos valdenses, eles sabiam a Bíblia quase de cor. Aí você vai falar comigo assim, nossa, mas eu vou decorar a Bíblia toda? É difícil, eu sei, mas você pode estudar ela. Quando eu tinha meus 10 anos, eu lembro que teve uma competição na minha igreja sobre quem sabia falar mais versículos bíblicos. Aí estava ali um monte de adulto, no culto JA, e eu de criança ali no meio. Eu fui o campeão, pois é, olha que bacana. Hoje, eu acho que eu não sei metade daqueles versos que eu sabia. Verdade, olha, a cabecinha vai ficando velha e a gente vai esquecendo. Mas nós temos que buscar a cada dia que está do lado de Jesus. Buscar a cada dia entender o que Ele está falando para a gente. Talvez nós vivemos uma vida inteira com os ensinamentos que não são bíblicos. Porque o meu avô falou, porque a minha avó falou, porque a minha avó fazia, ensinou minha mãe ensinou meu tio, ensinou não sei quem, ensinou não sei quem. E eu? O que a Bíblia fala? Então, muitas vezes nós temos que ir na Bíblia. Nós temos que buscar a Bíblia. E de todo o coração eu peço para você aqui que você possa entender que tudo que eu falei hoje aqui foi fundamentado na Bíblia, tá? Se talvez você ficou chateado com alguma coisa que a gente falou, eu te peço desculpas, te peço perdão, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Eu não posso deixar de falar o que está dentro da Bíblia. E infelizmente, muitas vezes nós não queremos ouvir coisas que vão tirar a gente da nossa zona de conforto. Nós precisamos sim ouvir a palavra de Deus. Então você, meu amiguinho, eu espero que você tenha entendido aí, compreendido melhor o que são as 7 igrejas. E no estudo que vem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe imensamente, tá bom? Vamos orar? Vamos? Tá bom? Você aceita a oração hoje? Que legal. Estou muito feliz com você aqui, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos porque hoje aprendemos um pouquinho mais sobre o livro do Apocalipse. Muitas datas, muitos números, mas nós entendemos que as 7 igrejas, elas existiram realmente no tempo de João, mas elas mostravam um período de história do nosso planeta Terra, e que nós estamos vivendo um período de igreja. Que nós não venhamos a ser mornos, mas possamos ser quentes. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estava falando aqui, eu acabei seguindo e não terminei. Eu estava pregando uma vez sobre Laodiceia na igreja, e no final do sermão eu fui cumprimentar as pessoas, e um irmão veio para mim, pegou na minha mão e falou assim, irmão, é profecia, né? A gente está morno mesmo, tem que aceitar. Não, essa profecia aqui é uma condição. Eu até falei para ele assim, irmão, só me desculpa, mas vai ser frio para lá, o capeta para lá que se vira. Falei assim mesmo. Eu não, eu quero ser quente com o Papai do Céu. Então, que nós possamos ser quentes também com o Papai do Céu. Um grande abraço para você e sexta-feira nós estamos aqui de volta. Deus abençoe imensamente a família de vocês. Beijão, fica com Deus.